Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros, bem-vindo ao canal Vita Activa. Agora estou começando aqui uma nova série com você sobre filosofia política, que é a minha especialização. Depois, mais para frente, eu vou falar também, criar uma série sobre pensamento econômico, tá? Porque política e economia estão sempre juntos, tá? É a política econômica que a gente tem no mundo contemporâneo que criou o Estado moderno. O Estado moderno é resultado de uma política econômica. Praticamente todo Estado ele é configurado partindo das políticas econômicas, então não tem como a gente falar desses temas sem relacionar um ao outro, tá? Mas isso eu vou fazer mais para frente do pensamento econômico. Agora eu vou começar com o pensamento político, que é a minha especialização. E eu quero deixar claro que eu não vou falar com muita ênfase, tá, sobre o pensamento político da Grécia Antiga, nem sobre o pensamento político do mundo cristão, que são importantes para a história, são importantes para a gente entender o desenvolvimento histórico do Estado, mas que não vai ser muito relevante para a política contemporânea, que no final das contas é aquilo que a gente quer tratar, né? Porque a gente está tratando do mundo contemporâneo, do mundo antigo, a não ser que você seja historiador. Não tem muito motivo da gente querer tratar desse assunto com muita ênfase, né? Eu decidi fazer sobre filosofia política primeiro justamente também porque o interesse do brasileiro sobre política tem aumentado, principalmente da classe média. Creio que o interesse da classe média, igual eu falei, tem a ver com o problema econômico, porque política e economia estão sempre casados. Também tem relação com a democracia no Brasil, que é uma coisa nova. A história do Brasil ela é de muito autoritarismo, de regimes autoritários, regimes militares. E por ser uma coisa nova e por a gente já está passando por momentos de crise que são importantes para a democracia, porque agora a gente está vendo que os nossos sistemas vão começar a funcionar de fato, o brasileiro, principalmente da classe média, tem tido maior interesse. Por isso que eu vou tentar fazer esse vídeo sobre filosofia política. Não pretendo aqui dizer que uma teoria política é melhor do que a outra, tá? Não vejo necessidade de fazer isso, porque o interesse aqui não é fazer nenhum tipo de trazer para vocês algo extremamente aprofundado e tal. Você depois vai poder tirar suas próprias conclusões, vai poder analisar qual teoria política para você é mais viável, mas o meu objetivo aqui é um objetivo enquanto professor, tá joia? Mas vamos lá, tá? A gente vai começar fazendo uma diferenciação entre ciências políticas e filosofia política. Por que a gente tem que fazer essa diferenciação aí? Apesar de que muitas vezes ciências políticas e filosofia política aparecem juntas, tá? A ciência política, por mais que Aristóteles ele tenha estudado algumas constituições, ele tenha feito uma análise de algumas constituições e na sua própria teoria ética política ele chegou talvez ao pensamento de meio termo por essa análise, por essa característica científica. A ciência política é algo mais recente, ela tem a ver com o período moderno, com o desenvolvimento da metodologia científica e principalmente com o positivismo, né? O positivismo enquanto ciências ele vai se voltar ao objeto, tá? Ele vai estudar o objeto, ele vai se focar no objeto de estudo e ele vai tentar descrever esse objeto. Ele não vai tentar fazer análises que a gente chama na filosofia ou nas ciências de metafísicas. Ele não vai saltar o objeto, ele vai se fixar em estudar esse objeto. Então, a ciência política, ela nasce disso, ela tem como influência o positivismo de Comte, né? E com o desenvolvimento da metodologia científica, ela vai cada vez mais se fixar no seu objeto de estudo, que são as estruturas do Estado,
que são as estruturas políticas, que são as estruturas partidárias, que são as manifestações ideológicas na sociedade. Então é isso que caracteriza ciências políticas. A filosofia política, ela é um pouco diferente. A filosofia política hoje, ela tem como base a metodologia científica, mas ela extrapola a metodologia científica porque ela pretende dar respostas que vão além do objeto, tá? A filosofia política, ela já foi de metafísica, por exemplo, com Platão. Platão, talvez o primeiro teórico político, por excelência um metafísico, ele cria um modelo de estado ideal. Isso tem a ver com a sua filosofia, com a sua epistemologia, da questão da alma conhecer o mundo ideal. Então ele tenta criar um estado ideal, um estado utópico, como um estado que seria perfeito, tanto em trazer o bem, como trazer uma certa estética, uma certa beleza. Esse não é mais o papel da filosofia, de criar uma teoria que seja extremamente metafísica. Mas a filosofia política, ela tenta sim trazer respostas para os problemas políticos e trazer soluções racionais e ideais para esses conflitos. Então, a filosofia política ela ainda mantém uma certa metafísica, uma certa idealização. Mas, na filosofia política contemporânea, ela sempre parte da análise objetiva, da análise empírica, para depois tentar uma solução racional. Justamente porque filosofia política e ciências políticas, elas são produtos humanos, elas são resultados históricos da produção humana, tá? Elas não são coisas naturais, elas não, no sentido de que elas estão aí no mundo, né? Elas são coisas que foram construídas na história humana. Cada período histórico tem a sua situação política, tem a sua situação econômica, tem a sua teorização política, tá? E é daí que a gente vai partir. Para o mundo contemporâneo, então, a filosofia política ela é objetiva, mas procurando sim trazer respostas às perguntas que são levantadas no conflito do Estado contemporâneo, tá? Então é mais ou menos isso. Ciências políticas, ela faz estudo objetivo das estruturas políticas e sociais. A filosofia política, ela vai tentar trazer respostas ideais ou questionamentos em cima daquilo que tem sido observado, tá? Só para a gente diferenciar aquilo que a gente vai ter como objeto. Principalmente porque a gente tem visto hoje a tentativa de se fazer filosofia política sem partir do dado concreto, sem partir do dado concreto da história. A gente tem visto muita ideologia. Ideologia aqui eu falo no sentido ideal mesmo. Ideal no sentido de que tenta partir da razão sem nenhum fundamento histórico, sem nenhum fundamento objetivo. E essas ideologias são perigosas. Essas ideologias são basicamente aquilo que foi feito, igual nos vídeos que a gente falou do fascismo, de tentar estruturar uma teoria sem fundamento histórico. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é função da filosofia hoje, depois da filosofia de Kant, da epistemologia de Kant, não é mais função da filosofia tentar construir tudo ideal de maneira a priori, tá joia? Sem análise objetiva, análise histórica, análise do nosso objeto que a gente quer falar, tá? Essa é mais ou menos a diferença das duas. É importante a gente falar que a filosofia, ela vai levantar algumas questões. Por exemplo, ela vai levantar a questão da existência do Estado, por que existe o Estado, de onde surgiu o Estado e qual foi a motivação do Estado ter surgido. Será que o Estado, quando surgiu, ele era algo bom? Será que o Estado, quando surgiu, ele pode ser considerado algo que trouxe progresso à humanidade? Ou o Estado, quando surgiu, ele surgiu de uma maneira que pode ser prejudicial para a história humana? Então, isso é a questão da filosofia. A filosofia faz essa análise crítica do surgimento do Estado. E ela não só vai falar sobre... ela não vai fazer só essa análise crítica, mas a filosofia vai também
tentar desenvolver o Estado de uma maneira ideal para que certa, não vou dizer perfeição, mas que haja uma melhora na construção do Estado e da sociedade. Ela vai dizer como deve funcionar esse Estado, ou ela vai propor como deve funcionar esse Estado, ou ela vai criticar o funcionamento do Estado. Não é mera função da filosofia, por exemplo, fazer aquilo que os contratualistas fizeram quando tentaram justificar apenas o Estado moderno, ou aquilo que fizeram na filosofia medieval, quando eles queriam justificar a monarquia, tá? Ou aquela antiga estrutura feudal. Não é função mais da filosofia apenas isso. Ela não só justifica, ela critica, ela questiona e ela tenta trazer soluções racionais para algo que é construção humana, tá joia? A filosofia vai falar sobre as relações indivíduo e Estado. Não são relações naturais, igual muito já se pensou na filosofia política com o justnaturalismo. Não tem nada de natural mais, a gente consegue perceber que não é mais algo simplesmente natural. A lei e os direitos não são naturais. A lei e os direitos são construções históricas, no sentido de que há um poder estabelecido, e esse poder estabelecido ele promulga a lei, né? Então tem base histórica. Até o momento do justnaturalismo, na época dos contratualistas, essa época é a época que já está saindo do sistema feudal e já estamos entrando no sistema capitalista, enquanto estrutura econômica do Estado. Existia essa tendência, basicamente por causa do iluminismo também, de dizer que existia uma lei natural, uma lei de direitos naturais. Mas a gente percebe que não. A gente olhando para a história, igual a gente estava tratando de ciências políticas, olhando para a história a gente vê que não existe muito essa questão de leis naturais. A lei sempre parte de um poder positivo, de um poder que está na estrutura, né, do Estado. Como deve ser a relação econômica entre política. A gente está falando aqui que a política e a economia está sempre junto, né, dentro da história do Estado. Então, mas como deve ser essa relação? Ela deve ser uma relação, igual a discussão que a gente tem hoje, basicamente. Ela deve ser uma relação livre. A economia ela está realmente livre assim do Estado? Ou a economia ela está sempre sendo interferida pelo Estado? A gente também vai questionar o que é poder, como é que funciona o poder no Estado. Esse poder é legítimo, esse poder é natural, ou esse poder é também uma construção humana, e esse poder ele é uma construção humana partindo daquele que já detém poder econômico, por exemplo. Isso é basicamente que os socialistas e os marxistas vão dizer sobre o Estado moderno. Que o Estado moderno ele não surge de maneira natural, mas é um Estado moderno que tem como prerrogativa o poder de alguma classe econômica que estrutura as leis partindo do seu ponto de privilégio, né? Então, a filosofia política ela vai tentar responder isso, o que é poder, e se esse poder é natural, se esse poder é necessário. Por exemplo, os anarquistas vão questionar se esse poder é realmente necessário. E a filosofia política vai falar também sobre o que é direitos. Quem tem direitos? Por exemplo, na Grécia Antiga, os escravos não tinham direitos. Quem tinha direitos de participar da cidadania eram os homens livres, eles que participavam da vida pública. Os escravos, os negros e as mulheres, eles só participaram da cidadania e da vida pública há pouco tempo atrás, no século XX, no final do século XIX e no início do século XX, é que algumas situações de cidadania e de direitos foram mudadas. Então os direitos sociais surgiram depois dos chamados direitos civis. Então esse é o questionamento da filosofia. Basicamente os períodos, eu já tratei aqui nesse vídeo da filosofia, vai ser o período antigo, onde não vai ter a distinção do cidade-estado, da vida pública e da vida privada. Isso é muito importante, tá? Porque na filosofia antiga,
da época dos socráticos e depois quando Platão vai consolidar e sistematizar esse período, naquela época, na Grécia clássica, não havia separação de vida pública e vida privada. O cidadão livre ele estava sempre exercendo a sua atividade de liberdade na vida pública com os outros cidadãos livres. Então não existe essa diferença. Ele tinha os escravos, justamente o sistema econômico era baseado na escravidão, mas não escravidão igual a gente teve da escravidão africana, era uma escravidão quase serviçal. Os escravos produziam, os escravos trabalhavam no artesanato, na casa, na agricultura, na proteção, enquanto o homem público exercia a liberdade em prol do bem comum. Então não há essa distinção na época clássica. Já na época do catolicismo, do cristianismo, aí nós já temos uma consolidalização da vida privada em detrimento da pública, porque vai se perder essa questão da liberdade enquanto participação coletiva. A ênfase da cultura humana nesse período é uma ênfase num outro mundo, no mundo do além. Então há uma desconsideração, desculpa, eu sou péssimo com palavras grandes, vai desconsiderar a vida terrena. Então qual que é a participação real do homem na vida terrena? Será que existe? Na época medieval isso é bem separado. Já na época moderna a gente vai começar a ter ali um aspecto crítica em relação ao tipo de estrutura política do período medieval, mas também uma justificação das mudanças econômicas que estavam acontecendo na época e da necessidade de um novo poder político, de um novo tipo de política. Então, o período moderno já tem uma justificação do Estado moderno, do Estado democrático entre aspas, porque quem participava da democracia não eram todos os cidadãos, não eram todos os cidadãos que tinham direito, mas eram algumas classes que tinham de direito, principalmente a classe burguesa, que passou a ser a detentora do poder nessa época e a detentora do Estado nessa época. Então é uma coisa da época moderna. Já na contemporânea, não se vai se tratar mais de direitos civis, nem da constitucionalização do Estado, mas vai se falar dos direitos sociais, quem pode participar do Estado, até onde vai o Estado, de quem é o Estado. Então estes são os grandes períodos da filosofia política. Tá joia? Espero que você tenha entendido bastante. No próximo a gente já vai entrar rapidinho nos períodos clássicos e medievais, para a gente já pular começar a estudar partindo da época moderna. Tá joia? Até mais.